É um imperativo. Bom, então, boa noite. Vamos começar nosso estudo de hoje com a página do Vinha de Luz que Márcia vai fazer para nós. Depois, Márcia, se você quiser fazer a prece, Posso fazer. pode emendar. Tá ok? Pode começar? Pode. Tá, então hoje eu vinha de luz a mensagem 32. Em nossa luta. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Paulo, 2 Coríntios 13, 10. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Bom, aqui o que a gente luta nossa a gente até costuma dizer, né? A pior provação às vezes é a beleza, é o dinheiro, né? Porque às vezes facilita as coisas e a pessoa, né, vai desvirtuando, né? Aqui está falando do poder. Quando a gente tem poder, tem muitas pessoas que se acham, né, donos da verdade, do mundo, e aí começa a ir por outros caminhos, tá? Então, continuando. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Algo que nos contraria às ideias e aos programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Então, tudo aquilo. Tem pessoas que, às vezes, né, se acha que está um pouquinho mais acima que o outro, que pode fazer o que quiser. E não, às vezes, se colocar no lugar do que hoje você está naquela posição, mas amanhã você pode estar na outra. E aí? E aí, a minha avó dizia, a gente sempre deve, quando sair, deixar a porta aberta. Minha avó falava isso. Né? Porque a gente nunca sabe, né? E viemos aqui para melhorar, como é que a gente vai querer, às vezes, prejudicar o outro? Aí depois ele fala, nossa intolerância cristalizada reclama destruição, né? Entretanto, qual a finalidade dos poderes que pousam em nossas mãos em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdade do Senhor para edificar e não destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Quer dizer, se a gente está numa certa posição, nós somos os primeiros a ter que dar o exemplo de uma boa conduta. Né? E sim, sempre pensar que estamos numa equipe. Né? Eu fui para esse lado, estamos numa equipe. Ali são várias ideias, cada um dá a sua ideia, e eu estou num cargo maior. Só que me cabe, às vezes, organizar e não, de repente, impor a minha vontade. Foi isso aí, a conclusão que eu cheguei disso aí. Tá ótimo. Tá? Pai amado, Mestre Jesus, espíritos amorosos, estamos aqui mais uma quinta-feira
mais um dia do nosso estudo, mais um dia do nosso encontro, e que cada um que esteja aqui presente, ou mesmo quem ainda não conseguiu chegar, sinta-se envolvido, sinta-se agraciado por todo esse conhecimento, por toda essa luz que esse estudo nos traz toda quinta-feira. E que todos aqui possam aproveitar e também que os nossos expositores aí, né, nossos facilitadores também, possam dar bastante para a gente, também a gente possa dar um pouquinho. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Deixa eu diminuir aqui o Jorge. Bem, nós, como foi colocado na semana passada, né? Pedido de um aprofundamento ou de um debate maior sobre o tema, que foi tratado no capítulo 40, 40, né? Hã? A gente procurou trazer um material, mas que não, a gente não consegue englobar todos os pontos que foram tocados no capítulo 40, né? Que é muito complicado, é difícil, né? E para a gente achar. Então, nós vimos um artigo e então resolvemos trazer um trabalho para a gente fazer uma reflexão, um estudo sobre este artigo, né? Na visão da doutrina espírita. Já é um artigo espírita, né? Mas a gente complementa um pouquinho com o que fala a doutrina espírita para aprofundar. Então, vamos assim conversar, tá? Cada um pode se colocar aquilo que não tem entendido ou colocar o seu pensamento para a gente poder chegar à nossa finalidade, né? Que é o entendimento, o aprofundamento de todos, né? Dentro do assunto. Então, a gente trouxe esse material, que é um artigo, deixa eu aumentar aqui, é um artigo que se intitula Exortações Evangélico-Doutrinárias acerca da vigilância mental. É de Sandro Drummond Brandão. Eu encontrei esse artigo, achei ele bem interessante. Vamos ver se vocês também consideram ele interessante. Então, a gente fez um paralelo também com a doutrina, para a gente ter um aprofundamento um pouco maior. Se bem que o artigo em si é excelente. Então, eu coloquei alguns trechos do artigo, tá? E a referência dentro da doutrina. O objetivo desse conteúdo de hoje é a gente aprofundar a nossa compreensão sobre a questão do pensamento, né? A natureza dele, o poder do pensamento, né? A importância de termos uma vigilância mental para que não tenham implicações, né? Em obsessões e ferramentas de defesa. Então, a gente vai tentar falar sobre isso, tá? Com a ajuda de vocês, vocês podem se colocar, como eu falei, perguntar em qualquer momento. Isso tudo sobre a ótica espírita, né? Então, para começar, a gente vai ver aqui o pensamento como força criadora, a sua natureza fluídica. Isso é um trecho do artigo, tá? O artigo não está inteiro, não. Ele tem uns trechos que a gente vai debater. Então, ele começa assim: seres inteligentes da criação, os espíritos,
encarnados ou na condição extracorpórea, isso é, desencarnados, né, têm como único atributo o pensamento. Fonte viva de criação, o pensamento plasmado e emitido pelo espírito, ele cria uma forma pensamento, ele plasma, né, se desenha, né, e é conhecido como forma pensamento. E essa forma pensamento viaja pelo fluido universal, onde todos nós estamos mergulhados, residindo na faixa vibratória com a qual se afina. Então, a gente pensa, né? E quando a gente pensa e sente, a gente emite, né? A gente emite vibrações e essas vibrações, essas ideias, né, que a gente emite, né, formam formas de acordo com aquilo que nós estamos pensando e sentindo. Que silêncio! Não, eu tô lendo, você está falando e eu estou lendo aqui, estou prestando atenção. Se vocês quiserem falar alguma coisa, podem falar, tá? Então, a gente vai fazer um comentário aqui à luz da doutrina. Fala sobre a primazia do pensamento, né? No Livro dos Espíritos, questão 89, que é a nota 1 do artigo, esclarece que o pensamento é o atributo essencial do espírito, sendo a própria alma quem pensa. Isso nos coloca como seres pensantes e, portanto, co-criadores da nossa realidade. Então, sempre que nós pensamos, nós estamos criando, né? Por isso somos co-criadores, né? Que estamos pensando, emitindo ideias, emitindo sentimentos, né? Emitindo o que a gente chama de pensamento. A natureza fluídica do pensamento. O artigo destaca que o pensamento, ele viaja pelo fluido, né? Eu penso algo aqui, começo a emitir, e esse meu pensamento, ele vai, né, viajar através do fluido universal, que é esse fluido no qual todos nós estamos imersos, como se nós fôssemos peixes e estivéssemos no mar. Então, nós nos comunicamos assim, o meu pensamento chega até você dessa maneira, o meu sentimento chega até você dessa maneira. Tá ok? Então, ele destaca que o pensamento viaja pelo fluido. A doutrina espírita ensina sobre o fluido cósmico universal, que é a matéria elementar, plástica e suscetível a modificações, de acordo com o pensamento, de acordo com a ambiência do lugar. O pensamento age sobre esse fluido, plasmando e criando as formas pensamento. O nosso perispírito, por ser um invólucro fluídico, é altamente sensível e permeável a essas irradiações mentais. A mente não só gera o pensamento, mas também a forma que ele assume no plano extrafísico, tornando-o visível e atuante para os outros espíritos. Deu para entender? A mente, ela, além de gerar o pensamento, ela também forma o pensamento, como uma forma. É como se eu vou desenhar aqui uma coisa que eu estou sentindo, aí você faz um desenho. Faz o mar, faz o vento, faz a tempestade, faz um barco, faz um olhar de criança, enfim. Você imprime, né, no papel e a gente, quando pensa e a gente começa a emitir e imprime no fluido o nosso pensamento, a forma que ele tem, a forma bela ou a forma feia, vai depender
da natureza daquilo que a gente está pensando, que está vibrando, que está sentindo. Valéria, é a forma pensamento, eu sempre achei como é que se diz, um conceito muito difícil da gente entender. Forma pensamento. Você acabou de dizer, pode ter uma forma bela, uma forma feia, não sei o quê. Há uma, não sei se com todo mundo ouve isso. Assim que comecei a ouvir esses tipos de conceitos de pensamento como que forma, né, através do fluido cósmico, ele, a forma pensamento, às vezes eu imaginava como assim, como é que é isso? É como se vê esses balãozinhos de palavra de revista em quadrinho escrito que eu pensei. Não, não é, não pode ser assim. Eu no início pensava isso. E fica meio que passando aqui na nossa cabeça, digamos assim, ou na nossa testa. Fica aqui, junto de nós. E Sim, o mas não é como se fora troca um e o balãozinho de é aquela palavras escritas. Não, não, mas eu tenho certeza que muita gente ainda pensa assim. olha, Essas formas. Tá, fala. se eu estou orando por você, vamos um exemplo, né? Nós Sim, essa prática de orar um pelos outros. Então, eu oro por você, visualizo você, né? Peço a Deus, aos benfeitores espirituais que tragam para você o conforto que você necessita, a cura, a saúde restaurada, enfim, né? Então, esse sentimento vamos dizer assim, de fraternidade, de amor, quando a gente pede, solicita a Deus para intervir, né? Para uma outra pessoa, para que ela pare de sofrer, para que ela possa encontrar. Eu estou vendo aqui que a minha internet não está boa. Qualquer coisa vocês falam. O que eu faço? Eu estou emitindo essas energias, essas vibrações, essas forças, né? E isso está sendo plasmado no fluido universal, né? Então, sim, ele fica pairando próximo de mim. Então, o que acontece? Eu envio essa mensagem de amor para você, essas vibrações de amor que vêm acentuadas também do alto, porque eu me conecto com o alto, peço a intervenção do alto por você e o alto traz, e aí aquela emissão do meu pensamento, que é junto com o meu sentimento, ele forma uma coisa, entende? Ele sim, forma alguma coisa nesse sentido que eu estou falando, bela, porque é fraternidade, é amor, é caridade, é ajuda, é auxílio, é empatia, é tudo isso, né, que a gente sabe. Valéria, não é como o que acontece, assim, um outro exemplo, do tratamento espiritual à distância. Não é porque o grupo se reúne, ou a própria prece que vocês fazem, né? Se Mas, reúne numa certa mas hora, e tem é um pessoas que pouco, sentem. é, mas a gente aí tem que separar as coisas, porque lá, vamos dizer assim, cada pessoa que está fazendo esse trabalho também está emitindo, também está plasmando essas coisas boas, tá? Essas coisas boas. Isso sendo uma prática comum nossa, vai criando essa egrégora, que é o quê? Energias que ficam em redor de nós. Se são boas, nos dão bem-estar, né? Saúde, equilíbrio. Se são mais,
nos trazem angústia, nos trazem mal-estar, nos trazem enfermidades. Porque nós trocamos energia com essas formas de pensamento que emitimos. Ela beneficia o outro, caso seja uma vibração positiva de amor, de fraternidade, de cura, de saúde. E se não for ao contrário, ela também vai nos inundar negativamente. Vai depender da natureza desse pensamento, desse sentimento que eu estarei vibrando. Entendeu? Certo. E os espíritos que estão ao derredor conseguem identificar essas formas. As que Sim. são belas, diferenciando das que são feias, tristes. Isso é conseguido que os espíritos desencarnados que estão por aí consigam perceber. Sim, Senão não sim, teria sentido, né, dizer que cria sintonia, né? exatamente. Porque eles veem, né? Sentem também, né? Porque Certo. se nós estivermos pensando mal, emitindo vibrações pesadas, nefastas, mais para outros, nós vamos estar envolvidos por essa egrégora que nós estamos emitindo. E vamos atrair quem? Esses irmãozinhos infelizes. Certo. Tudo bem. Afinizados com o mal, com desequilíbrio, né? Então, eles vão poder nos manipular dessa forma, porque espírito benfeitor não manipula ninguém, mas espírito que não tem uma vibração adequada, vamos dizer assim, né? Ele prejudica. Mas quem serão os responsáveis? A gente vai ver aqui, né? Tá. Será sempre o emissor, né? É sempre o emissor. Então, que a gente vai ter oportunidade de falar e vocês também podem perguntar a qualquer momento. Nosso espírito, por ser um invólucro fluídico, é altamente sensível e permeável a essas irradiações mentais. A mente não só gera o pensamento, mas também a forma que ele assume no plano extrafísico, tornando-o visível e atuante para outros espíritos. É o que a gente falou aqui, que a Tereza fez essa colocação. A gente tem também a questão da afinidade vibratória, né? O pensamento ele reside na faixa vibratória com a qual ele se afina. Isso explica a lei de atração espiritual. Pensamentos elevados atraem fluidos e seres de vibração superior, enquanto pensamentos densos e inferiores atraem o oposto. Essa é a base de nossa sintonia com o mundo espiritual e com o ambiente físico. Tá? Então, não tem jeito da gente fugir disso. Uhum. É assim, dessa forma, dessa maneira. Eu acho que o capítulo passado falou. Nós estamos sempre emitindo e recebendo, né? É. Todo Todo o tempo, tempo. todo tempo. A Por gente isso, é o que a gente pensa, né? Isso. por isso que a gente tem que estar sempre cuidando vigiando, vigilantes com os nossos pensamentos, né? A gente falou pensamento, falou sentimento, tá? Sempre falar, a gente está falando das duas coisas. Porque são os sentimentos e as ideias, né? Que estão ali agindo, né? Aqui, um outro trechinho do artigo, ele fala: se os pensamentos têm no fluido a sua via de transmissão, é evidente que sobre ele promovem transformações a lhe caracterizar a sua qualidade.
Então, se os pensamentos têm no fluido a sua via de transmissão, porque eles são transmitidos e chegam até a quem estamos dirigindo o pensamento, né? Eles chegam pelo fluido, né? É evidente que ele promove transformações, transformando e caracterizando a sua qualidade, transformando a qualidade do fluido, tá? Dependendo se ele é bom. Então, Kardec nos ensina que, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar as propriedades, os pensamentos modificam as propriedades dos fluidos, tá? É evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar. Quando a gente pensa, a gente faz o fluido vibrar. E ele vai vibrar uma vibração alta, acelerada, ou numa vibração baixa, densa. Nas qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável, né? Se a gente está num ambiente fechado e lá adentram-se pessoas que fumam, né, que estão usando algum tipo de coisa que impregna o ar, né? Ele já não vai estar, ele vai ser corrompido, aquele ar, né? E a gente pode nem aguentar ficar ali, né? Então, os maus pensamentos, eles corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios, né? Como foi falado no capítulo passado, corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou que estes projetam, são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o comporta o grau da perfeição moral destes. Tá dando para entender? Que é um tema um pouquinho mais complicado, né? Mas é importante que a gente saiba. A atmosfera psíquica, né? Kardec fala na Gênese, e é categórico. A qualidade moral dos nossos pensamentos e sentimentos impregna os fluidos que nos cercam e que emitimos. Então, está bem frisado. Criamos uma atmosfera psíquica pessoal e coletiva. Os fluidos viciados pelos maus pensamentos são nocivos, fazem mal, como um ar impuro. Já os pensamentos virtuosos geram fluidos benéficos, salubres, né? Aqui ele fala da saúde integral. Essa impregnação fluídica tem consequências diretas em nossa saúde física e mental. Um ambiente mental interno e externo corrompido pode gerar desequilíbrios, doenças e mal-estar. A higiene mental é tão importante quanto a higiene física. A gente, às vezes, não se dá conta disso, né? Às vezes, a gente não se dá conta disso. Pelo simples fato da gente falar nesse assunto, a gente já, vamos dizer assim, principalmente na atualidade, a gente já cria uma resistência, né, dos espíritos que ainda não despertaram em relação a nós, né? Porque é o esclarecimento de que nós temos que higienizar o nosso pensamento, e para fazer isso também precisamos nos autoconhecer, né? Para não deixarmos a influência de fora corromper os nossos pensamentos e sentimentos e modificar as nossas ações, as nossas atitudes, quando somos chamados a isso pela vida. Então, a vigilância dos pensamentos é muito importante,
porque a gente se protege com o entendimento, a gente vai procurar sempre pensar no bem, fazer o bem, ter ações positivas, não só a prece falada, né? Mas a atitude, comportamento, né? Para fazer valer essas vibrações positivas em nós, para que quando acontecer algum fato na nossa relação do dia a dia, a gente esteja preparado para receber e sofra o menos possível, sem se desequilibrar, sem se desarmonizar e se fortalecendo. Então, É por mais isso ou que menos o que a gente às vezes fala, assim, falando grosseiramente, brincando, é pegar o limão e fazer limonada, é, né? é, fazer a limonada, sabendo que é importante e é bom para a sua saúde, né? Porque Uhum. essa impregnação fluídica, né, como fala, tem consequências diretas em nossa saúde física e mental. Porque aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, cria forma. E aquilo fica trocando energia comigo. Então, se eu estou depressiva, se eu estou achando que nada na vida vale a pena, se eu estou triste, se nada me tira daquele baixo astral, né? Eu passo uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, e eu naquilo, assim, eu estou trocando energia com aquelas formas de pensamento que eu mesmo estou emitindo. E aí, com isso, eu estou atraindo forças externas que vêm na minha direção, porque ele visualiza isso. É matéria, né? É matéria mental. Então, nós somos atingidos por irmãos menos esclarecidos, que se alimentam disso, porque estão na mesma situação. Então, fica aquela coisa. Por isso que é tão importante a gente saber que o trabalho maior e mais necessário e importante é o nosso de nos autodescobrir, de investir em nós, na nossa melhoria de pensamentos, de sentimentos, de tudo na nossa vida, né? Para que a gente não caia nessa abrindo brechas para que irmãos menos esclarecidos venham acentuar aqueles sintomas que às vezes nós temos. Porque não é todo dia que a gente acorda, que dia lindo, maravilhoso. Às vezes a gente acorda com uma dor, acorda incomodado, chateado, teve uma notícia ruim, enfim, são N coisas, né, que acontecem. Então, se nós nos deixarmos envolver por esses sentimentos que nos assolam, né, que podem ser concretos, não ser nada da nossa imaginação, mas mesmo sendo concretos, a gente não pode ficar com eles. A gente tem que orar, pedir ajuda e usar ferramentas e instrumentos para sair daquela situação, para que aquilo não vá piorando a, a nossa situação interior, né? Porque senão a gente vai só, que é como diz o ditado, de ladeira abaixo, né? Então a gente tem sempre que buscar a força através da oração, da vigilância dos pensamentos, saber, eu estou pensando, está vindo umas coisas aqui é, na minha mente, eu não penso isso, né? Então isso é alguma coisa, é um pensamento intruso, né? Não vou apoiar ele, não vou abrir as portas para ele. Vou usar do conhecimento que eu tenho para paralisar a sua ação e modificar a minha vida, né? Então, para que a gente possa ter esse ambiente, como fala aqui, um ambiente mental interno e externo, sem gerar desequilíbrios, doenças e mal-estar, né? A higiene mental, então, é tão importante quanto a higiene física. Às vezes a gente fica preocupado com a nossa higiene, higiene da casa, né? Aquela coisa toda. É importante, claro, mas se esquece da coisa mais importante, que é a nossa casa mental, né? Que precisa ser
bem tratada, bem higienizada, bem vista, né? Bem vigiada, né? O intercâmbio fluídico, essa dinâmica também ela explica o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Espíritos afins se atraem por meio da qualidade dos fluidos, gerando sintonia e influências recíprocas, para o bem ou para o mal. É isso que a gente estava falando agora há pouco. Alguém quer falar alguma coisa daqui? Outro trecho do artigo, ele fala: o homem vive na ambiência de sua criação mental e convive com as daqueles que o cercam, influenciando e sendo influenciado. Sob o viés individual do pensamento, Emmanuel nos alerta: o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascensão. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. Pelas suas criações mentais, o homem é capaz de edificar na consciência o seu próprio céu ou o seu próprio inferno. Né? Tá bem, Uhum. é bem claro, né, para a gente, né? Então, Perfeito, perfeito. cada vez mais a gente vê o quão é importante a gente dar valor a isso, né? A esses pensamentos que vêm, a esses sentimentos de raiva, de desequilíbrio, de ressentimento, né? Isso tudo, não por um momento, não de vez em quando, mas é uma coisa permanente. Quando ele fica permanente na gente, né? Cria as brechas, né? Então, a gente sentindo, a gente muda o pensamento, né? Se tiver difícil para mudar o pensamento, a gente abre uma página, a gente faz uma prece, a gente coloca uma música para poder sair. Liga para alguém, pede ajuda, conversa, né? Então você sai daquela estação de rádio que tem aquela sintonia, você muda, né? Então é a chave, são ferramentas que nós temos para poder sair daquele padrão e mudar, né? E nos afastar daquilo. E aí, nos afastando, a gente começa, é como dar um respiro, né? Dar um respiro, não vamos falar só de uma coisa, aquela coisa que está nos acometendo, nos fazendo mal. Podemos até falar para nos desabafar, mas vamos deixar um pouco de lado e vamos falar de outras coisas boas, aquilo que podemos fazer, vivenciar, experimentar, conhecer, né? Mudar o assunto, porque aí aquilo se afasta, aquilo minimiza, né? E aí a gente sai fora daquela vibração, passa para outra. É importante isso que você está falando aí nesse trecho todo, porque às vezes tem pessoas que ficam assim muito apavoradas. Ih, pensei isso, que horror! Nossa! Ih, plasmei! Ficou comigo, pensamento horrível, não sei o quê. Mas não é bem assim. Não é porque pensou em alguma coisa não muito boa por um breve instante, um breve momento. É como você falou ainda agora, você explicando. É preciso que seja um tanto quanto intermitente. Não precisa se Sim, apavorar. Detectou? Ok, vamos mudar tal. Mas veio 2 ou 3 vezes, vamos supor. Não precisa se apavorar também. Vamos não. dali para frente fazer tudo isso que você falou, tentar modificar de alguma forma. Até mesmo telefonando para um amigo: oi, tudo bem? O que você está fazendo da vida? Pronto. Até se quiser dizer, eu tá precisando até falar com alguém, porque eu estou tão assim, tô nervosa. Estou nervosa. Pois Aconteceu uma é. coisa, nem falar o que é, né? Porque aí Não, já não precisa.
Mas aí já começa a vamos tomar um cafezinho, vamos não sei o quê, ou bater um papo mesmo pelo telefone. Aí conta uma coisa engraçada, a outra conta uma novidade. Isso. E aquilo vai, quando você vê, foi. Agora, Foi, quando você... foi. Se você se agarra àquilo, você não. É o que a gente vai chegar aqui, que a gente vai conseguir ver que as coisas acontecem. Não é que tudo que acontece com a gente é responsabilidade nossa, não. Mas tudo que faz de mal a gente é responsabilidade nossa. Sim, Porque nós permitimos que faça mal. Entende? A gente recebe uma é impactado por alguma coisa ruim, seja lá o que for, né? Então a gente recebe, toma aquele choque, é normal. Se fizeram maldade com alguém, o que a gente fica? Com raiva, não é verdade? aham, é. Na hora você vai ficar, ó, fizeram isso com teu filho, fizeram isso com. Pô, que isso? Né? A gente vai ficar indignado, porque nós somos humanos e temos que ficar É. também. Não ficar indignado, a gente tornou uma pessoa fria, né? Distante. Os outros não representam mais nada para nós, né? Mas isso não pode mover a minha vida. É aquele momento que eu tenho de É. indignação, fico pulando. Se passasse aqui, ela ia ver só, que eu ia dizer uma boa de uma verdade, não sei o quê, não sei o que lá. Mas aqui, vamos deixar isso para lá, vamos orar, vamos pedir a Deus que proteja a gente e ilumine essas pessoas que estão fazendo mal, para ver se eles despertam enquanto estão a caminho, não é? Não vamos deixar, não, porque senão depois isso vai fazer mal a gente. Nós já temos isso com a gente. A gente já tem esse conhecimento. Então, as coisas não vão deixar de acontecer porque a gente tem o conhecimento. Elas vão continuar acontecendo como tem que ser, né? Ou como as É. pessoas querem fazer, porque nem tudo que acontece no mundo é porque tinha que ser. Tinha que ser porque as pessoas passaram do limite. Elas não conhecem o que é limite. Então, elas atravessam todas as portas, passam por cima dos outros. Então, a gente tem que ver isso. Não se vitimizar, nem se colocar como aquele que é o libertador, porque nós não temos ainda condições disso. Mas podemos ajudar de várias formas. Primeiro, começando por nós. Não sintonizando com esse pensamento maligno, vamos dizer assim, né? É. Temos que nos afastar, não é fingir que não aconteceu, não, nós temos que saber que aconteceu, temos que, dependendo de cada um, uns vão querer saber mais, outros vão querer saber menos, cada um sabe da sua condição. Não vamos negar que as coisas aconteceram, mas não podemos ficar presos a elas, porque senão elas nos dirigem. Elas nos dirigem. Porque a gente sabe que os espíritos influenciam muito mais do que podemos Mas imaginar. foi, saiu, espantou, mas não deixar fazer ninho, né? Esses pensamentos ruins, né? Exatamente. Pode até posar, né? Chico Xavier falava isso. Pode até posar, mas não pode deixar fazer ninho, né? Porque você posou, você teve aquele momento de indignação, de raiva. Indignação é uma coisa, raiva é outra, né? De raiva, de vontade de estrangular, né, de dar um soquinho, dar um, né, assim, chega para lá e tal. Mas aí você pensa, gente, não adianta nada, isso aí é bobagem, eu tô nervosa, né? Isso me mexeu com meus nervos, mas eu não vou me deixar fazer de instrumento na mão de ninguém. Eu já sei o que eu devo fazer, então eu vou tentar fazer. Se ficar muito difícil, é aquela coisa. A gente pede ajuda, a gente bota uma música, a gente vai ver um programa legal, alguma coisa divertida, alguma coisa que tire a gente daquela vibração, vai fazer uma página, porque às vezes a gente está tão desnorteada que pegar uma página direto para ler não dá. Você vai ler, mas não vai entender nada que você está lendo. Então, às vezes, é melhor até você ligar a televisão, ligar uma música legal e, de repente, dá até vontade de dançar, você dá uma dançadinha para lá, aí joga as dores para longe,
não é? Dá um cachichuan e tal, que dá uma melhorada, e aí você vai, senta, abre uma página, lê em voz alta para você ouvir bem, e quem estiver perto também, né? Aí eu estou me referindo aos espíritos desencarnados, né? Enfim, e aí você vai, se você não der conta, liga para alguém, né? Faz a sua prece. A gente tem vários instrumentos, ferramentas para usar. E a mais importante é identificar: esses pensamentos não estão me fazendo bem. Fulano fez isso comigo, ou aconteceu uma coisa que a gente soube pela televisão, aquilo mexeu com você. Não, isso aí não me pertence, eu não fiz isso. Então eu vou orar, não vou ficar com raiva do A, do B, do C, não vou orar para ver se esse povo aí toma jeito, né? E eu também, porque eu não quero ficar à mercê dessas vibrações nefastas, desequilibrantes, né? Quem quiser que fique, mas eu não quero ficar. Então eu vou sair fora disso, vou fazer minha prece, vou pensar em outras coisas, vou pegar vou lavar minha louça, vou fazer minha comida, vou fazer alguma coisa e você se desfaz daquilo. Liga a televisão para ver um filme, uma coisa interessante. Tem canais que você pode escolher qual é o filme que você quer ver, que não é só de tiro, de morte, disso, né? Tem coisas boas, engraçadas, edificantes para a gente aprender. E aí sim, quando a gente estiver com a mente mais tranquila, aí sim a gente pega uma página, abre ao acaso. Essa página, por certo, vai trazer a lição que a gente precisa aprender com aquele episódio. E assim a gente vai vencendo, né? Porque a gente não pode alimentar coisa ruim, deixar fazer ninho na nossa cabeça. O passarinho é lindo, mas ele não pode fazer ninho na nossa cabeça, né? Então, é assim que a gente tem que ver as coisas. E o conhecimento que a doutrina nos dá nos favorece demais nisso tudo, porque no meio da raiva, no meio do desequilíbrio que a gente às vezes fica, você tem aquele momento que você tem aquele insight. Ei, espera lá, por que eu estou assim? Eu já sei que não devo fazer isso. Já sei que não devo me deixar envolver, então vou parar. Entendeu? Então vou parar. E aí a gente dá um outro rumo. É aquilo de chegar na rádio e mudar de estação. Botar numa outra estação, uma música mais elevada, um programa mais edificante, né? Para a gente ouvir. Liga a Rádio Rio de Janeiro, né? Que a gente Isso. tem sempre saída. Então, já falei daqui da culto da prece, né? Então, os pensamentos moldam a nossa realidade interior, transformando-a em paredes que nos aprisionam ou asas que fazem nós ascendermos, né? Não há como fugir de quem somos e do que pensamos. Atenção. Né? E aqui também já falei da doutrina que a culpa, o remorso, os pensamentos destrutivos podem criar um inferno íntimo, enquanto a paz, o amor e a harmonia constroem o céu pessoal, né? Então, a gente já está buscando, com toda certeza, esse céu pessoal, né? A gente quer estar bem com a gente mesmo, para poder estar bem com o resto, não é? Com o resto do mundo. Então, a gente tem que trabalhar incessantemente para isso. Não é fácil, não é fácil, principalmente esses tempos que nós estamos vivendo, né? O mundo todo está vivendo, né? Os nossos irmãos de outros planetas devem ficar é, Horrorizados. é, é, preocupadíssimos, né? Porque é muita loucura. Então, a consciência, né, planetária que os mais avançados têm, dá a eles essa responsabilidade, né, para poder tentar ajudar, e é isso que naturalmente eles fazem em nossa direção, né? Tentando coibir os exageros, os descalabros, né? Influência coletiva. Estamos imersos em um campo mental coletivo.
as nossas ações, palavras e, fundamentalmente, os nossos pensamentos emitem raios de influência que se entrelaçam com os dos outros, como nos ensina Emmanuel, no livro Fonte Viva. Ele coloca a página aqui, o autor do artigo, página 88, nota 7 do artigo. Somos influenciados e influenciamos constantemente, criando egrégoras, quer dizer, energias coletivas, que podem ser positivas ou negativas. A vigilância mental também é uma responsabilidade social. É aquilo, né? Aquilo que você pensa, que você emite, né? Então, você cria aquela egrégora coletiva, né? A gente pode ver isso quando as pessoas se unem para orar, né? Criando aquela egrégora positiva, harmoniosa, luminosa, que traz paz para o mundo, que traz harmonia para o mundo. E podemos ter egrégoras, né? Como vimos pela televisão ontem, né? Infelizmente, negativas, né? Trazendo onde pessoas trouxeram o desequilíbrio, a desarmonia, né? Sem falar em outras coisas aqui que não vem ao caso. Então, nós temos que saber aquilo que sentimos e que pensamos, porque essas egrégoras coletivas, elas vão nos atrair. E aí depende de nós. Daquilo que... Até não falam que quando a gente está fazendo o culto no lar, Evangelho no Lar, que eles olham e vê aquela luz, né, que abrange, às vezes, até um quarteirão inteiro, né? Exatamente. O culto no lar, ele higieniza o lar, né? Ele higieniza, por isso que é tão importante que seja feito. E diz que aí também o entorno, também tudo é ajudado, né? Tudo é ajudado. Agora, a gente precisa manter isso, entendeu? A gente precisa manter essa egrégora, né? Essas energias positivas, no caso, harmoniosas, amorosas, fraternas. A gente precisa manter isso durante todo o tempo, né? A gente precisa manter isso enquanto está acordada para poder manter isso enquanto está dormindo. Porque o nosso sono será de acordo com o que tivemos no dia, né? Então, o nosso hálito mental, ele é uma responsabilidade também social, não só pessoal, individual, mas também social, que aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, eu emito, eu influencio, entendeu? Então, é o que a gente deve ter, né? E aí eu trouxe aquela colocação de Lucas, né? Capítulo 17 do Evangelho de Lucas, a ideia do reino de Deus dentro de vós, né? Que enfatiza que a transformação começa no interior, né? A gente sempre se voltar para dentro da gente, que é onde se encontra esse reino de amor, de paz, de caridade, de tudo de bom que a gente tem que ter em relação a nós e em relação ao nosso próximo. A gente tem que trabalhar isso dentro de nós, para unir, né, esses sentimentos de harmonia, de amorosidade, de tudo que seja bom. E isso, às vezes, as pessoas pensam que para você ter harmonia, você tem que concordar com tudo. Isso não é harmonia. Você não precisa concordar com tudo, mas você tem que respeitar tudo e todos. A diferença é essa.
né? É uma coisa que hoje em dia quase a gente não vê por aí, né? É difícil. Você pode discordar de uma coisa, mas não quer dizer que você não goste da pessoa, que você esteja contra a pessoa. Isso a gente tem que entender também, né? Porque às vezes parece que se todo mundo concorda, tá tudo bem. Não está bem, porque nem todo mundo concorda. Então a gente tem que entender isso para viver bem com a diferença. Que a diferença ela faz bem para a gente, ela faz a gente ser tolerante, compreender que há outros pensamentos, que há outros sentimentos, que as pessoas têm uma visão diferente da nossa, e nem por isso são melhores ou piores do que nós. São só diferentes, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Porque às vezes a gente fala assim, tudo tranquilo, lá todo mundo concorda com tudo. Muita gente concorda para não se aborrecer, para não se expor, né? Enfim. Mas não quer dizer também que não concordar é querer criar um problema. Não, não é criar um problema, é só uma maneira de ver diferente, que não cria problema. O que a gente vê são pessoas criando problema no mundo, né? Mas não deveria ser assim, né? Deveriam aprender a se respeitar mais, a ser mais empáticos com o outro, né? Aqui a gente vai Aí que ver. está a harmonia, né? Porque quando a pessoa não está, quando o local, seja o local de trabalho, do lar, não está harmonioso, você vê muito pelas situações como que umas respondem às outras, aos gritos, aos berros, aos palavrões. Além das pessoas não concordarem umas com as outras, não sabem respeitar as opiniões e aceitar as diferenças. É bem como você colocou, tá claríssimo. É, Ah, é, é uma, é uma situação que a gente vai aprendendo, né? Aprendendo, sem se É, melindrar nada, só né? com a vida, é. A vida vai nos ensinando isso. A aí vida vai... remete também até à página inicial falando isso, que às vezes a pessoa, dependendo da posição que esteja, né, É, aí quer vai só prevalecer. criar, se prevalecer, só vai criar desarmonia, né? É, é. Bom, ele continua aqui falando da a vigilância de Jesus e o pecado por pensamento. O Mestre Jesus Cristo nos chamava a atenção sobre os imperativos da vigilância mental, de modo a nos salvaguardar das contrariedades da vida física, que não nos espera, e das tentações que habitualmente nos oferta, dizendo: acautelai-vos para que vossos corações não estejam pesados na ressaca, embriaguez e ansiedade da vida física, e que aquele dia venha repentino sobre vós. Então, acautelai-vos para que os vossos corações não estejam pesados, não estejam sofridos, angustiados, não é? É aquela coisa de você perdoar, você ir até a pessoa, mesmo que você não tenha errado, você ter esse ato, né? De diminuir as distâncias, para você ficar mais com seu coração leve. Que aquele que perdoa primeiro é o mais sábio. Aquele que precisa que o outro venha e que peça desculpas para você pelo que ele fez, ele ainda necessita, ele ainda tem muito orgulho, ele precisa ver a pessoa numa condição, vamos dizer assim, menor, né? Menor, entre aspas, né? Para se sentir contemplado, né? E não é assim, né? Então, por isso que Jesus dizia, cautelai-vos, tenhais cuidado
para que vossos corações não estejam pesados. Imagina o nosso coração pesado enquanto acontece um problema com aquela pessoa com a qual nós tivemos algum problema, qualquer bobagem, e aquela pessoa parte, vai para a espiritualidade, não é? Então vai ser muito É. difícil para a gente, porque nós não vamos ter condições mais físicas de falar com aquela pessoa. Poderemos falar de outro modo, com ela em espírito, né? Mas se nós tivermos isso em nosso coração, nós não vamos deixar, vamos procurar sempre não deixar alguém numa situação que não seja boa, porque nós já sabemos que isso não é bom para nós. Então, se não é bom para nós, não é bom para o outro. Então, devemos ter cautela para que nosso coração não fique pesado na ressaca, né? Na embriaguez, né? Na embriaguez, aí não está nem se falando da questão do alcoolismo, ele está falando na embriaguez. Você está embriagado por alguma coisa e você não vê nada a não ser aquilo. A ansiedade, Ilusões, tentações, né? exato, a Fascinado, né? ansiedade da vida física, né? E aquele dia venha repentino sobre vós, né? Porque aquele que acha que tem todo o poder, ele tem agora, nesse momento. Todo não, né? Aquele que ele pensa que tem. Quem tem todo o poder é Deus. No minuto seguinte pode ter um treco, um infarto, uma coisa, morrer, desencarnar. Acabou, não é? E aí, como é que fica esse espírito? Então, ele nos adverte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Está lá em Mateus, está na Gênesis isso também, Mateus 26. Aprendeste que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, ele aqui está falando do pecado por pensamento, é aquele pecado que ainda não seja aquela situação que não aconteceu concretamente, mas já aconteceu em você. Então, você já plasmou aquilo, você já emitiu aquilo, você já vibrou aquilo. Só falta você concretizar na matéria. É como alguém que deseja a morte de alguém, que elabora a morte de uma pessoa, né? Aquela pessoa anda com aquela forma de pensamento. E ele se alimenta daquilo. Aquilo já está plasmado. Quem pode já viu. Ele não chega a executar, pode não chegar a executar, mas executou mentalmente, né? Então, são essas questões, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. É isso que a gente tem que fazer, né? E a gente está sendo tentado o tempo inteiro. Nós somos espíritos ainda muito endividados e o tempo inteiro nós estamos sendo tentados. Muitas vezes nós não percebemos, só percebemos depois. Mas ele nos ensina, né? Esse caminho, né? O pecado por pensamento, ele é explorado por Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente quando ele afirma que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza.
né? Então, identificar isso em nosso pensamento, né? Que quando a gente pensa mal de alguém, a gente já tem ali vamos dizer assim, a gente já tem isso dentro de mim, né? A gente só consegue enxergar alguma coisa no outro quando a gente conhece aquilo, né? Quando a gente não conhece, a gente não consegue identificar, né? Se eu não sei que isso aqui é um óculos, quando eu vir isso no rosto de alguém, eu não saberei o nome. Mas como eu conheço, eu sei identificar no outro, né? Muitas vezes aquele mal pode estar em mim ainda, e eu não ter percebido isso antes. Também pode ser que eu tenha observado, tenha tido, tenha observado, tenha me colocado de outra maneira e esteja no trabalho de extinguir esse pecado dentro de mim. Porque fora disso, né, não seria pecado. Mas quando eu condeno o pecado no outro, eu demonstro que eu ainda não aprendi. É uma coisa complicada, difícil, né? Mas quando eu posso até ver o pecado no outro, saber que ele está usando mal o seu livre-arbítrio, fazendo mal, contribuindo para o mal. Mas quando eu condeno, eu ainda estou impuro. É o que ele fala aqui. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Estão tão calados. Nesse finalzinho aí, quer dizer, eu não sei se é final, porque eu não estou chegando, mas essa questão do condenar o pecado e o que veio antes, que seria você acha que fulano fez isso ou aquilo, é porque você também já fez. Você deu o exemplo aí do óculos, né? Que foi um exemplo fantástico. É um exemplo hipermaterial, mas é isso mesmo. Se você nunca tivesse visto, como é que você ia saber que aquilo era um óculos? Assim é quando alguém eu quero chegar ao seguinte ponto. A gente condena o ato errado em si, não a pessoa. Não, não é assim que se faz. Não é isso? Eu estou pegando a linha certa? Não, é o ato, não a pessoa, exatamente. Então, o ato, você condena o ato, mas não a pessoa, né? É o que a gente tem aprendido aí. Exato. A gente pode condenar o ato, não Isso, a pessoa, né? não a pessoa. A gente tem que saber, porque a gente tem que separar a pessoa do ato que ela pratica, embora seja uma coisa muito difícil também, porque uma coisa está ligada à outra, porque é o que ela emite, é o que a pessoa emite, é o que a pessoa plasma. Mas a gente compreende que essa pessoa também, que pratica o mal, vamos dizer, da pessoa que pratica o mal, né? Para a gente condenar, ela é fruto dela própria de inúmeras existências anteriores, assim como nós. Assim como nós. Sim, sim, Podemos. porque nós também não estamos livres Sim, não estamos livres. E de não esquecer, praticar aquilo. exato. Ainda podemos praticar ou podemos ter praticado no passado e esquecemos pela lei do esquecimento, Sim, não é? sim. Não é? Então, assim, a gente sabe que o ato é errado, que a gente, né, alguém que matou uma outra pessoa, a gente sabe quem é, a gente tem que agir. A gente sabe quem foi que tirou a vida de alguém, a gente não pode se omitir, né? Sim, Não é que a gente vai fazer por maldade, mas por justiça.
Porque é justo, não é justo que uma outra pessoa pague por um crime que uma outra cometeu, ou que aquele crime fique impune, já que você assistiu, já que você viu, já que você foi testemunha de alguma coisa. Certo. Você não é. Então, você vai e ajuda até a condenar isso dentro da justiça dos homens, né? Mas não vai sair falando, inventando coisas daquela pessoa para aumentar o crime dela. Você não vai falar nada, você vai fazer só a tua parte como cidadão. E só não vai propagar Não vai os propagar, fatos. É. porque se você Existem propagar, alguns casos em que se deve contar, está no Evangelho, né? Para evitar que outras sofram aquele mesmo e tal. Se for para isso, você divulga, mas não se deve sair divulgando o erro alheio. que aí é a maledicência, né? É a maledicência, Também. exatamente. Então, quando ele fala aqui, né, a verdadeira pureza não está somente nos atos, ela está no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensando no mal. As pessoas mais bondosas, elas, quando veem um mal, elas sabem, elas não são cegas, né? Nem têm ilusão quanto à vida, elas são, né? É como Jesus, né? Jesus, quando veio, ele se reuniu, ele chamou todos aqueles apóstolos, né? Mas ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia quem é que iria trair. Mas ele em nenhum momento disse, né? Nem para aquele Não, que ia nem trair, deu pista nenhuma. não é? Ele não deu e nem criou algum embaraço para aqueles também que, de certa forma, o traíram no sentido de, como Pedro, que o negou, né? E É, outros também fugiram na hora que ele foi preso, todos fugiram, né? O único que ficou junto foi João, na hora da crucificação, né? Junto com Maria, Maria de Madalena. Então, ele em nenhum momento ele condenou. Em nenhum momento ele condenou. Inclusive, ele na cruz ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não, ele não estava se referindo aos apóstolos, ele estava se referindo a todos nós que estávamos lá, sim. não é? Então, ele é bom, ele sabia, mas ele não pensava nisso. De vez em quando ele dava uma pistazinha, uma orientada, não façam assim, esperem, não sei o quê, não é? Ele dava lá umas dicasinhas para eles irem e fossem se orientando no caminho. Então, da mesma forma, nós não devemos fazer. Claro, nós temos uma distância enorme de Jesus, mas já estamos aprendendo. Então, é hora da gente começar a colocar em prática isso, né? Então, a gente vê o erro, vê que cometeu algo ou algumas coisas horríveis, né? Vamos fazer o que é o correto, o que é certo, mas não vamos propagar o mal da pessoa, porque isso só aumenta o mal no mundo. Aumenta o mal no mundo. Quando a gente propaga o mal de alguém, a gente aumenta o mal no mundo. E não é isso que a gente quer. E nem é isso que Jesus quer. E dessa forma, nós não vamos melhorar o nosso mundo. Nós só vamos melhorar o nosso mundo pensando no bem, fazendo o bem, buscando o bem. É dessa forma, né? A gente tem que nadar contra a maré para poder conseguir isso. É um trabalho duro, não é um trabalho fácil, não é, mas é o que devemos fazer. Então, mais à frente, o codificador explica que duas origens pode ter qualquer pensamento mau: a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerça.
Nesse último caso, a influência, né, ruim, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita, de sorte que aquele que vem a falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Então, a gente pode ver que essa egrégora coletiva que a gente falou antes, né? São essas energias, vamos dizer assim, nocivas, falando de energias nocivas, ela só arrasta quem tem essa fragilidade, quem tem essa impureza. Quem não tem, não é arrastado. Então, quando a gente se deixa obsidiar, a gente literalmente se deixa, porque nós temos essa impureza, essa fragilidade, essa desconexão com Deus. E é por aí, nesse espaço vazio, é que a influência nefasta se faz para nós. Porque se não houvesse isso, eles não conseguiriam nos atingir. Deu para entender? Sim, existe uma índolezinha sua lá no fundo. É. Às vezes nem é tão no fundo, né? Ah, eu tô vendo se eu faço a coisa mais macia. É. Mas é isso, né? Então, de sorte que aquele que vem a falir não poderá invocar por desculpas, né, a influência de um espírito estranho. Eu estou sentindo que é assim mais ou menos que acontece, né? Ah, bota meu nome lá que eu acho que eu tô sendo obsidiada. Tudo bem, vamos botar o nome lá, vamos pedir, vamos fazer as orações, os trabalhos. Isso tudo é muito importante, né? Até porque a ciência já provou que orar por alguém, mesmo que essa pessoa não saiba que está sendo estão fazendo orações para ela, faz com que ela melhore. Uhum. É importante. Mas essa conexão, esse plug que é o obsessor conosco, ele acontece porque nós, de certa forma, interagimos com ele. Nós temos essas fragilidades dentro de nós, essas fraquezas, né? São fraquezas, e aí é por aí que eles se acoplam e conseguem nos influenciar. Se nós não os tivéssemos, não aconteceria isso. Então, por isso que o trabalho, quando o nome vai para um trabalho de desobsessão, o trabalho daquele que pediu a intercessão deve ser de se autoconhecer, de se policiar, vigiar os seus pensamentos, orar, mudar o comportamento, procurar realizar alguma coisa na área do bem, não é? Para poder sanar os débitos, as dificuldades e aumentar a sua vibração, a sua frequência vibratória, para sair daquela condição em que espíritos mais menos esclarecidos tomem conta de nós, né? Mais ou menos por aí. A Tereza caiu? Não, Não. Com não. imagem. Moral de Jesus e a intenção. Jesus, o mestre por excelência, elevou a moral humana ao nível da intenção. Não basta abster-se do ato. A pureza deve residir no coração e, consequentemente, no pensamento. Kardec, em Evangelho segundo o Espiritismo, enfatiza que o pecado no pensamento é um sinal de impureza. Isso é revolucionário, pois nos convida a uma autoanálise profunda.
É o que a gente estava falando. Tentação e fragilidade. A exortação do vigiai e orai para que não entreis em tentação é central. A tentação, muitas vezes, não é uma força externa irresistível, mas é um convite que encontra ressonância em nossas fragilidades e imperfeições. A carne é fraca, reflete a herança de nossos vícios e imperfeições acumuladas ao longo das existências. A responsabilidade individual na influência espiritual. Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece um ponto crucial. Mesmo que um pensamento mau seja sugerido por um espírito, a responsabilidade é sempre nossa. A influência externa só tem poder se encontrar terreno fértil em nossa própria imperfeição de alma ou fraqueza moral. Não podemos invocar desculpas. A vigilância é, portanto, um exercício de autodefesa e responsabilidade moral. Então, aqui está bem claro, né? Mesmo que um pensamento mal seja sugerido, a responsabilidade é sempre nossa em acolher aquele pensamento mal. Bom, eu vou passando, que a gente já passamos aqui um pouquinho quase já estamos na hora. Outro pedacinho do trecho do artigo. Ademais, se o homem é autor ou objeto de influência, e estando ele constantemente rodeado por espíritos, torna-se simples qualificar os processos obsessivos como mero efeito de sua inferioridade moral. Então, só pode influenciar aquele que ainda não corrigiu em si aquilo que deve corrigir, para elevar a sua frequência vibratória, né? No livro Ação e Reação, Leonel, em diálogo com Silas, assevera que a obsessão, ou que eles chamam a obsessão de delírio psíquico, não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial, a área de atuação ou conjunto de elementos que estimulam os nossos sentidos, como a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Então, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. A tentação que fomenta em si o homem o torna vulnerável à sua superalimentação com excitações constantes promovidas pela vontade dos adversários, fazendo dele presa de seus jogos alucinatórios. A invigilância mental é situação grave do espírito, a reivindicar dele imediato reparo. Então, é mais do que a gente tá falando, né? Eu vou passar porque acho que esse ficou um pouquinho grande os slides que eu preparei. Obsessão como delírio psíquico. André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, também no livro Ação e Reação, oferece uma visão expandida da obsessão. Não é apenas uma imposição de fora para dentro, mas um estado anormal da mente. Aqui repete um pouco, né, o que falou ali há pouco. Do próprio obsidiado, suas criações mentais desequilibradas aliadas à sintonia com mentes desencarnadas ou encarnadas, afins, gerando um ciclo vicioso de descontrole. Porque a gente pode ser obsidiado também por irmãos encarnados, tá? Não só de desencarnado para encarnado, mas também de encarnado para encarnado, assim como de encarnado para desencarnado.
É. Então, a gente tem que estar de olho. A frase "cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio" é chave. O obsessor, o adversário, apenas explora e potencializa as fraquezas, os vícios e os pensamentos desequilibrados que já existem no próprio obsidiado. O desejo descontrolado, o rancor, a inveja, a autopiedade, se não vigiados, tornam-se portas abertas para as influências negativas. Urgência de reparo. A invigilância mental é, portanto, uma condição perigosa que exige uma mudança de atitude imediata. É um sinal de alerta de que a fortaleza interna está fragilizada. Então, sempre que a gente vir isto acontecendo, vamos acender o sinal de alerta, né? Trabalhar naquelas questões que a gente já comentou. A prece, nesse contexto, ganha papel fundamental, pois atrai a assistência dos bons espíritos a servir de antemural às investidas dos verdugos, na higienização dos nossos pensamentos e enquanto procedimento de introspecção, corajosa, refletida e imparcial do ser, de modo a identificar a origem de suas fragilidades, né? Então, nesse contexto, a prece é fundamental, porque ele higieniza os pensamentos, a prece higieniza, né? Porque a gente é invadido por vibrações que vêm do alto, fortalecedoras, que vão dissipando essas energias deletérias, né? Negativas, que se instalam em nós. Há ainda a instrução e a caridade como ferramentas importantes no zelo pelo campo mental. A leitura edificante conduz o pensamento do homem às altas faixas vibratórias, além de instruí-lo a respeito dos efeitos nefastos causados pelas influências negativas. Já a dedicação ao próximo previne o homem de episódios de autopiedade e melancolia. Atrai a assistência de espíritos que com ele simpatizam, eleva o seu pensamento e refina a sua balança de valores e predileções. Então, está aqui, né, as ferramentas importantes para que a gente possa cuidar do nosso campo mental. A guarda do pensamento refere-se a uma atitude permanente, a um modo de ser da alma, assim como a alimentação é a atitude vital para o corpo. Acho que está bem claro, né? A prece como Tá. higiene não é um mero pedido, a prece, mas uma elevação do pensamento. Ela nos conecta aos bons espíritos, né? Que atuam como ele já falou, antemural contra as influências negativas e promove a introspecção necessária para identificar as nossas fragilidades, né? É um banho fluídico de purificação mental, porque a gente olha para dentro. Quando a gente fala com Deus, na hora da prece, a gente não é para fora, é para dentro, porque ele está aqui, né? Ele está em nós, né? Então, isso já promove esse banho fluídico, né? E a gente identificar as fragilidades. Instrução como luz interior. Também o estudo e a leitura edificantes são alimentos para a mente. Conduzem os nossos pensamentos às faixas vibratórias mais elevadas, ampliando a nossa visão, discernimento e compreensão dos mecanismos espirituais, protegendo-nos da ignorância e também do erro. Então, o estudo é muito importante. A caridade como elixir da alma, a dedicação ao próximo é um antídoto poderoso contra o egoísmo, a autopiedade e a melancolia. Ao sair de si para servir, para ir em direção ao outro, o espírito se eleva, atrai simpatias elevadas do plano espiritual e ajusta sua balança de valores, direcionando a mente para o bem. Guarda permanente. A vigilância mental é um modo de ser da alma, contínuo e vital, como a alimentação para o corpo. É um compromisso diário com a reforma íntima
e a busca do bem. Aqui pegando o que foi colocado, né, no artigo como pontos principais. O pensamento, que é a força motriz do espírito, plasmando a nossa realidade inferior e influenciando a coletiva. A qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos impregna os fluidos espirituais, impactando a nossa saúde e o ambiente que a gente vive, né? A vigilância mental é um imperativo moral e espiritual, conforme ensinado por Jesus e a doutrina espírita. A obsessão é muitas vezes um reflexo da nossa própria invigilância, que atrai e alimenta influências negativas. E a prece, a instrução e a caridade são as ferramentas fundamentais para a higienização, para a proteção e a elevação do nosso campo mental. Então, é isso. A vigilância mental não é um fardo, não é uma coisa chata, dolorosa, mas é um convite à liberdade e ao autodomínio, né? A nós dominarmos essas forças ainda negativas que existem em nós, dando um rumo à nossa vida, né? É a chave para edificar nosso céu íntimo e contribuir para um mundo melhor, um pensamento de cada vez. A gente termina aqui com a frase de Paulo, né? Que ele envia a segunda carta aos Timóteo, quando ele fala que combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, né? Que é a declaração dele sobre a sua jornada de fé e o seu compromisso com o cristianismo, expressando que ele lutou contra as adversidades, cumpriu sua missão e manteve sua fé em Deus até o fim, né? E realmente foi o que ele fez e nos deixou também de exemplo, né? É. Assim devemos também ser. Eu só queria falar uma coisinha, posso? É, Claro, eu, é, eu acho que tudo isso a gente pode concluir também da importância da educação do pensamento e do sentimento. sim, Certo. Se a gente se habituar, por exemplo, nós trabalhávamos com a infância, do pensamento, para dali passar, então, para como é que a gente pode identificar qual é a cara do pensamento e como é que vai mudar. A criança já conseguia fazer isso, entendeu? Eu acho que isso é importante para a gente manter, até em qualquer idade, em qualquer fase. A gente se preocupar, é o que você falou, procurar uma leitura como é, edificante, uma música, uma boa leitura, enfim. Procura alguma coisa que ele sempre mantivesse aquela preocupação em se livrar dos maus pensamentos, né? Mas se livrar, substituído por uma coisa boa, né? Uma coisa viável, né? Eu acho muito importante também essa educação que a gente tem em mente, né? Como um hábito mesmo, né? Eu, a- eu acho ideal, Jane, ideal. Só que eu devo dizer, na minha opinião, que nos tempos de hoje, a dificuldade é imensa. É, realmente. É Pelas, muita, mí- muita, muita pelas tentação, muita mídias, motivação assim para pelas sair. mídias, pelos computadores, pelos celulares. É, Não se tem mais músicas como se tinha no nosso tempo. verdade. Hoje em dia Tá é difícil escolher um bom programa, né? Um bom livro. isso. Só, a gente tem que procurar alguém que Não tem nem mais apenas livro indique, físico. né? Uma coisa. A Não gente tem nem livro físico mais, eles não querem nem ler mais. não tem paciência mais, né? Bom, parece que eu estou meio pessimista, né? Mas é o que eu acho. Tereza está com a imagem da fotografia. Você deve ter E clicado. voltou? Eu estou É, me vendo congelada. acho que entrou uma fotografia, ou não sei. Mas não tem problema, nós estamos lhe ouvindo. É. É.
Os tempos são difíceis, né? Nós estamos vivendo um Mas momento sempre difícil. houve, né? Houveram esses tempos difíceis, né? Mas você está certíssima, Jane. É que Esse trabalho a gente tem que fazer mesmo, tem que estar sempre educando, se educando, né? não Através pode desistir, né? Não. Se do, preocupar com a criança desde cedo, né? Porque essa formação, essa base, vem desde lá, né? A gente vem adquirindo esses cacoetes de tudo se incomodar, tudo, não é? E Com revidar, certeza. é, todo mundo fica com raiva à toa, né? Quer revidar, quer... A gente tem que fazer um esforço subhumano mesmo. E o pior é que ainda tem pai e mãe que diz assim, ele fica assim porque ele tem muita personalidade. Né? Sobre-humano. É complicado, mas eu acho que vale a pena, Porque a né? criança grita, Olha, não, bate o pé. não, não é só mãe que fala isso, não. Já ouvi médico dizer que a criança tem uma personalidade forte. Não É, é? Olha só. Gente, ele tem uma personalidade forte. Gente, eu fiquei assim, eu falei, Pois é. Na minha ok. época, a minha personalidade forte levava logo um cascudo. Pois é. uma chinelada, é verdade, não é? é, Bom, os, vamos lá. A gente está prolongando e já passamos da hora, né? Já passou da hora, né? que realmente hoje também a maioria, assim, não digo a maioria, mas uma grande parte é, não está muito preocupado com isso, né? Está preocupado em dar coisas, né? É. É verdade. O ter, o aparecer, o Coisas ser melhor. não se dão, né? E às vezes também não valorizam, acham que isso vai passar, que a criança vai crescer e isso vai mudar, né? A vida vai ensinar. Mas às vezes a vida ensina. Senão a autoestima dela fica comprometida, porque os outros coleguinhas fazem, têm, né? É E, verdade. não e a criança não pode ser contrariada. É. Nem o adolescente. A questão, Hum, Eu Não já é adolescente. só ouvi, criança, não. a eu questão já mais ouvi. importante, eu acho, Até muito é adulto, Tereza. a situação de você não frustrar, né? Não, É. não passar por frustrações. A criança também tem que passar por frustrações, porque é isso que ela vai encontrar na vida. Se ela não Todo souber mundo. lidar, todo mundo, mas a gente observa que muitos adultos não sabem lidar com frustração, não é? Não sabe porque não Não deixou viver. É, essa questão da educação, né, educação do espírito, né, a evangelização É. da alma, né, é uma questão muito profunda assim para ontem, né? É muito importante, né? E está se esvaindo, né? Cada vez Tá, menos a isso. preocupação, né, É. com a criança, né? Porque é de suma Não, importância. mas as famílias também não estão interessadas Vocês podem tentar reparar isso. As famílias também não estão mais interessadas em evangelizar a criança, não. Houve uma evasão total de algum tempo para cá de criança em evangelização nas casas espíritas. É. Mas em toda casa espírita, a faculdade estão com Toda, uma toda. clientela se esvaindo, diminuindo, Vamos terminar, que já estamos na hora, Vamos. para não passarmos, que senão a gente fica se estendendo muito. É muito assunto, né? É muita coisa para falar, não dá para falar tudo que a gente tem vontade e até necessidade, até para, né, discutir mesmo, para nos ajudar em alguma situação que a gente possa estar vivendo. Mas o importante é a gente meditar sobre isso que a gente está estudando e tentar colocar em prática o máximo possível, né? E com isso eu acho que a gente vai se ajudando.
Verdade. Eu vou pedir Tereza, pode fazer a nossa prece? Pois não. Graças a Deus, graças a Jesus. Querido Pai Celestial, a Ti louvamos pelas bênçãos diárias que nos concedes, por todas as belezas da natureza e do universo. Estamos aqui, após mais um tempo de estudos, a agradecer-te essa oportunidade. E juntos também, em nome de Teu Filho amado, queremos rogar pelos enfermos constantes do nosso grupo de oração, que eles possam obter o alívio, a coragem, a perseverança e a cura conforme a necessidade de cada um. Olhai por nós também, Mestre, pela nossa própria saúde, dos nossos queridos e amigos. Esteja conosco e com todos aqueles outros companheiros que não puderam estar presentes hoje junto conosco. Envie-nos do teu amor e do teu olhar divino, agora e sempre. Que assim possa ser. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Valéria, por ter nos criado essa oportunidade de falar mais a respeito. Beijo para todas. Beijo. Sim. Hoje são gente, só uma boa todas noite. mesmo, não tem nenhum? Hoje é todas. Hoje é só todas. Hoje é só Luluzinha. Só meninas. Só meninas. Só meninas, né? Isso não é muito bom. É o clube da Luluzinha. Todas luluzinhas. Beijos, queridas. Gente, uma Fiquem boa com noite para Deus. Vou vocês. postar lá no Muito grupo de obrigada liderança. mais uma vez. É um texto, é grande, É o quê? Obrigada, Lu. mas eu achei maravilhoso. Eu recebi ontem. Tem que lá para a gente. Quem acha grande, pelo amor de Deus, não briga comigo, porque Ela vai botar Tá bom. que ela gosta muito lá no grupo, tá? Pois Tá. Beijo. beijo. Gente, Tchau, Beijo, gente. Obrigada. tudo bom. Muito obrigada. Obrigada. tá, boa noite. Foi muito bom, Foi bom mesmo. né? Maravilhoso. Obrigada, É. obrigada. Sempre. Tchau. Nada, tchau. Tchau.